Vamos continuar com o assunto que estamos considerando sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Ontem nós falamos um pouco sobre os assuntos preliminares da pessoa e da obra do Espírito Santo, a importância da obra do Espírito Santo na obra geral de Deus, como na economia de Deus o Espírito Santo tem uma parte que é fundamental, essencial, que completa a obra do Pai e a obra do Filho. E que em todas as obras de Deus, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, eles partilham totalmente dessa obra divina. E agora nós vamos continuar falando sobre a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós falamos que o Espírito Santo opera em nós, o trabalho em nós, a obra que ele faz, uma obra que ele faz em nós, aplicando as riquezas de Cristo à nossa vida, aplicando o caráter de Cristo, aplicando a vida de Cristo, aplicando a obra de Cristo à nossa vida. Esse é o trabalho específico que o Espírito Santo veio a fazer quando ele desceu em Pentecostes, o dia de Pentecostes. A obra dele é nos conformar à imagem do Senhor Jesus. Amém? Em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 18, 2 de Coríntios 3, 18, nos fala disso, da obra específica do Espírito Santo, nessa dispensação atual da igreja. Aí diz, 2 de Coríntios 3, 18, mas todos nós, esse todos nós é a igreja, nós, o corpo de Cristo, com um rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E aí nós vemos que a obra do Espírito Santo é nos transformar de glória em glória, conformando-nos à imagem do Senhor Jesus Cristo. Essa é a obra específica que faz o Espírito Santo, e só Ele, apenas Ele, está capacitado para fazer essa tarefa. Nós nunca poderíamos sermos conformados à imagem de Cristo, segundo o propósito eterno de Deus, sem o trabalho específico do Espírito Santo. Nós somos a obra de Deus, uma obra divina, uma obra-prima de Deus. Quer dizer, a igreja é uma obra-prima de Deus. E Ele faz essa obra através do seu Espírito. Especificamente, na etapa final do propósito eterno de Deus, a igreja é a obra do Espírito Santo de Deus. Um dos chamados antigos pais da igreja, Ireneu de Leão, que viveu por aí por volta do ano 200 depois de Cristo, ele falou assim, o Filho, Jesus Cristo, é a palavra de Deus, é a voz de Deus. E o Espírito Santo é as mãos de Deus. Porque é o Espírito Santo que faz efetivamente a obra de Deus, a realiza, a concretiza, a faz existir, a faz real. O Espírito Santo falou, ele é as mãos de Deus. Então nós somos a igreja que sai das mãos de Deus. Assim como o primeiro homem saiu das mãos de Deus, assim aquele homem que é a igreja, o homem corporativo, o homem que tem a imagem de Deus, que tem Cristo formado nela, é a obra específica do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele sempre trabalha sobre a base daquilo que foi feito em Cristo, daquilo que Cristo é e aquilo que Cristo fez. É o Senhor Jesus, a base da obra do Espírito Santo, porque Ele o que faz é aplicar à nossa vida a pessoa, a obra do Senhor Jesus, para nos conformar à imagem do Senhor Jesus. Então o Espírito Santo sempre baseia a sua obra na obra do Senhor Jesus, assim como o Senhor Jesus sempre baseou a sua obra naquilo que estava primeiro no coração do Pai, no projeto, no coração do Pai. Amém? Então, essa é a obra completa de Deus. E agora nós vamos aprofundar um pouco então sobre essa obra específica que o Espírito faz em nós. Nós ontem falamos que o Espírito trabalha em nós, sempre trabalha conosco, mas nunca sem nós. Amém? Quer dizer, Ele, para fazer a sua obra, Ele o faz, mas Ele precisa da nossa colaboração voluntária e responsável. Ele quer que nós colaboremos com Ele.
Ele quer que nós caminhemos junto com Ele, respondamos ao trabalho que Ele faz. Ele não trabalha sem nós, trabalha em nós, dentro de nós, mas conosco. Irmãos amados, você pode ver no livro de Romanos, por exemplo, que nos primeiros capítulos você tem a obra objetiva de Deus em Cristo. Capítulo 3, justificação pela fé. Capítulo 5, união com Cristo. Capítulo 6, identificação na morte e na ressurreição de Cristo. Morte, ressurreição com Cristo. Todos eles são fatos objetivos que acontecerão em Cristo. Mas logo depois você vê que para entrar na experiência real dessas coisas, desses fatos que aconteceram em Cristo e que nos foram dados por Deus em Cristo, nós precisamos da obra, do trabalho do Espírito Santo no capítulo 8. E através do Espírito que nós entramos no desfrute, para desfrutar de todas aquelas coisas que nós temos em Cristo. Então nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Amém? De maneira essencial. Então, para vermos e entender melhor qual é a obra que o Espírito, o trabalho do Espírito nas nossas vidas, nós vamos considerar primeiro o trabalho do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus. Porque aquilo que o Espírito Santo fez na vida do Senhor, individualmente, pessoalmente, é a base daquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Porque o que Ele faz é aplicar nas nossas vidas aquilo que foi feito primeiro na vida do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou no capítulo... Vamos ver alguns versículos no capítulo 14 do Evangelho de João. Ele falou assim, no versículo 17 do capítulo 14, ele diz, o Espírito de verdade, ele chama o Espírito Santo Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Ele, então, dá esse nome ao Espírito Santo, o Espírito de verdade. Agora veja comigo o versículo 26 do capítulo 15. Capítulo 15, versículo 26. Novamente falando daquele Paracletos. Ontem nós falamos do significado mais completo da palavra Paracletos, Consolador. Mas quando vier o Consolador, o Paracletos, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade. Novamente o Senhor usa a expressão o Espírito de verdade. Vamos agora passar para o capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, novamente a mesma expressão, Ele vos guiará em toda a verdade. E agora nos explica o que significa que Ele nos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo. Assim como o Filho não falou de si mesmo, assim também o Espírito não falará de si mesmo. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E o que é isso? E que é aquilo? O que é aquilo que Ele vai falar e anunciar? Versículo 14. Ele me glorificará. Ele me glorificará. Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então o Espírito vai falar de Cristo. Ele nos vai guiar em toda a verdade. O que quer dizer isso? Ele nos vai guiar no conhecimento de Cristo. É através dele que nós vamos obter conhecimento espiritual, íntimo, real, experimental do Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai revelar a vida, vai nos comunicar, compartilhar, e Ele vai revelar a vida de Cristo em nós e através de nós. Essa obra específica, é o trabalho específico do Espírito Santo de Deus. Mas ele usou aqui uma expressão muito interessante, importante. Ele falou do Espírito de verdade. O Espírito de verdade. João, o mesmo escritor do Evangelho, ele diz no capítulo 5 da sua primeira carta, capítulo 5 de 1 de João, versículo 6. Ele diz assim, falando do Senhor Jesus também, ele diz, este é aquele que veio por água e sangue, isto é Jesus Cristo, falando do Senhor Jesus, não só por água,
mas por água e por sangue. E olha o que ele acrescenta aqui. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. E agora, então, ele não só é chamado de Espírito de verdade, mas aqui é nos dito que ele é a verdade. O Espírito é a verdade. O que quer dizer essa expressão, então, quando é referida ao Espírito Santo de Deus? Por que ele é chamado Espírito de verdade? E por que, aliás, ele é chamado a verdade? Ele é a verdade. A palavra verdade que é usada aqui, ela não se refere simplesmente àquela verdade mental ou intelectual. Como nós entendemos a verdade como um assunto mental ou intelectual, simplesmente. Logicamente tem uma dimensão mental, intelectual. A verdade tem que ser conhecida e entendida pela mente humana. Mas é mais do que isso. A expressão verdade na linguagem do Evangelho de João significa realidade. Ele é o Espírito da realidade. Ele é o Espírito que nos traz a realidade experimental daquilo que está em Cristo. É Ele que nos partilha o que está em Cristo e o faz real para nós. Sem Ele, nada das coisas de Deus são reais para nós. É através dele que as coisas celestiais se tornam reais na nossa experiência. É através dele que o reino de Deus se torna real na nossa experiência. É por isso que no capítulo 3 do Evangelho de João, quando acontece aquela cena, quando o Senhor está falando com Nicodemos, lembra aquela cena quando Nicodemos vem para falar com o Senhor pela noite e fala com o Senhor? E o Senhor, ele começa a falar assim: Senhor, eu acredito que o Senhor venha de Deus, porque ninguém poderia fazer os sinais que você faz se Deus não estiver com ele. E o Senhor fala: Nicodemo, em verdade te digo que se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Lembra disso? Vamos ler melhor, porque estou traduzindo do espanhol, prefiro ler diretamente no português a história. Versículo 3, capítulo 3, versículo 3 do Evangelho de João. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora, normalmente quando nós lemos esses versículos, introduzimos o nosso pensamento teológico. E pensamos: ele está falando do novo nascimento. Mas vamos esperar um pouquinho, vamos tentar entender o sentido próprio do texto segundo o que o Senhor está falando. Porque nesse contexto, o que quer dizer aqui é o seguinte: Nicodemos está tentando entender quem é Jesus Cristo. Está tentando compreender o mistério de Cristo. Ele, pelo uso do seu razonamento humano e as suas habilidades, faculdades humanas de conhecimento, está tentando obter algum conhecimento certo, verdadeiro, acerca do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus disse para ele: espera aí, Nicodemos. Você não pode me conhecer realmente. Você não pode chegar a um relacionamento real comigo. Não pode ser introduzido numa experiência real comigo se você não nascer de novo. E o que quer dizer isso? Vamos continuar então. Você não pode ver o reino de Deus. Lembre dessa expressão aqui, o reino de Deus. Porque o reino de Deus é invisível para os homens. Os homens passam pela vida, passam pelo mundo, passam pela experiência e pela história, sem ter percepção nenhuma do reino de Deus, sem ter conhecimento nenhum do reino de Deus. Mas isso não quer dizer que o reino de Deus está longe. O problema é que o homem não percebe o reino de Deus. O reino de Deus está aqui, sempre esteve entre os homens, mas os homens não têm condição de perceber o reino de Deus. O problema não é o reino de Deus, o problema são os homens que não conseguem ver o reino de Deus. Por quê? Porque eles estão mortos. Como estão mortos, eles não veem o reino de Deus. O reino de Deus, então, diz a Escritura, ficou escondido desde o princípio do mundo para o homem. Porque o homem é como se fosse como chamamos? Surdo, cego, e não consegue perceber o reino de Deus.
Mas lembra quando o apóstolo Paulo falou para os atenienses? Ele falou assim, nós, em Deus diz, porque nele nós existimos e nos movimentamos e somos. Em Deus. Ele quer dizer, Deus está presente ao redor de nós em todo momento. O nosso problema é que nós não percebemos a sua presença. Lembra aquele cântico dos querubins lá em Isaías capítulo 6? Diz, toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Mas o homem passa pelo mundo e não vê a glória de Deus. O reino de Deus não é perceptível para o homem caído. Porque o reino de Deus é espiritual. E o homem não tem acesso, naturalmente, às coisas do espírito. Então, por isso ele fala assim, agora continua, Nicodemos diz, diz-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer, sendo velho? Para Nicodemos, todo é um assunto natural, das forças e das capacidades naturais, das capacidades da natureza humana. Tudo tem que ser explicado dentro desses limites para ele. Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E o Senhor respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, o Espírito é o Espírito da verdade, da realidade. Porque só através do Espírito e pelo Espírito nós vemos e entramos na realidade das coisas divinas, que é o reino de Deus. A expressão reino de Deus tem a ver com a expressão da ação divina no mundo. É Deus atuando, agindo, manifestando o seu propósito. É a vontade de Deus sendo realizada no mundo. É Deus se fazendo presente para conduzir a história da criação. É o reino de Deus. Só que o homem não percebe, nem consegue perceber, ver, nem consegue entrar nessa experiência, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Se você não nascer de novo, você não receber entendimento do Espírito, não receber vida do Espírito, você não pode participar. Nem consegue ver, quer dizer, entender, nem entrar, experimentar o reino de Deus. Então é como Jesus falando assim, eu estou dentro, eu habito, eu moro numa dimensão que é inacessível para você, Nicodemos. A não ser que o Espírito Santo conduza você dentro dessa dimensão onde eu moro e habito, que é a dimensão do reino de Deus. Você não poderá jamais me entender, nem me compreender, nem me conhecer realmente. É o Espírito que nos dá o conhecimento real da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? E sem Ele, nós não temos ideia quem é Jesus. Não temos ideia. E nunca teremos ideia de quem é realmente Jesus Cristo. Então, é o Senhor. E por isso, então, o Espírito que nos introduz. E por isso ele é chamado o Espírito de verdade. Porque através dele nós entramos na experiência, na posse da realidade do reino de Deus. Glória ao Senhor. Amém? E aí nós temos, então, a obra do Espírito Santo. Agora, irmãos, vamos relacionar isso, aquilo que estamos entendendo aqui, com o que já falamos, que é a obra que o Espírito Santo fez na vida do Senhor Jesus. Porque aquilo que o Espírito fez na vida do Senhor Jesus é aquilo que ele vai fazer, é a base daquilo que ele vai fazer em nós. Porque o Senhor falou, ele vai tomar o que é meu. E é isso que ele vai falar, ele vai revelar, ele vai mostrar, ele vai comunicar, partilhar para nós. O Espírito não faz nada de si mesmo. Ele pega tudo aquilo que está em Cristo e o partilha, o comunica e o dá para aqueles que são de Cristo, os crentes, os filhos de Deus. Então, aquilo que está em Cristo é aquilo que ele comunica. Vamos ler então uma passagem para nos introduzir naquele assunto. Capítulo 30 de Éxodo. Capítulo 30 de Éxodo, versículo 22. Nós temos aqui o contexto dessa passagem que vamos ler agora, são as instruções para a edificação do tabernáculo, que era
aquele templo, aquela barraca, vamos dizer assim, onde Deus ia morar com o povo de Israel durante a sua peregrinação através do deserto. E Deus deu a Moisés as instruções sobre como deveria ser edificado aquele tabernáculo. Nós sabemos hoje que esse tabernáculo é primeiramente uma figura do Senhor Jesus, porque Ele é o tabernáculo de Deus com os homens, mas também é uma figura da igreja, porque a igreja é, vamos dizer assim, o tabernáculo estendido de Deus com os homens. Na igreja, finalmente, nós temos a casa onde Deus quer morar e habitar, pelo seu Espírito. Então, toda vez que nós lemos sobre o tabernáculo, eu acho que os irmãos já sabem isso, estamos tipologicamente falando sobre a igreja. Então, vamos ler aí, versículo 22. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias. Eu não sei se lê especiarias ou especiarias. Tá bom. Especiarias. Da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos. E de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 hin. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação, o tabernáculo, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. E assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e os seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Esse me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é, e será santo para vós. O homem que compuser um perfume como esse, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. E nós temos aqui, então, as instruções para a composição daquilo que é chamado o óleo da santa unção. E é dito que tudo que está no tabernáculo, incluindo a tenda do tabernáculo e todos os utensílios, os móveis que estariam dentro do tabernáculo, todo deveria ser primeiramente ungido com esse azeite para poder servir e ser funcional, e funcionar para os serviços de Deus, para o propósito de Deus. Antes do tabernáculo entrar em funcionamento, ele teria que ser ungido com aquele azeite da santa unção. Agora, quando nós começamos a lermos aí, e vamos falar agora em termos tipológicos, nós que observamos aqui o seguinte: o azeite, no Velho Testamento, é uma figura do Espírito Santo, porque é-nos dito que ele é a unção de Deus. Em João capítulo 2, 1 João capítulo 2, fala daquela unção que nós recebemos dele. E essa unção que nos ensina todas as coisas. Ele é a unção, mas a palavra unção é tomada da unção do Velho Testamento. É aquele azeite que era usado para ungir aos reis, era usado para ungir o sacerdote, o sumo sacerdote e os filhos, e era usado, e foi usado também para ungir o tabernáculo. Esse azeite é azeite da unção e é figura do Espírito Santo de Deus. E o que nós vemos aqui, no primeiro lugar, é muito interessante a respeito da vida do Senhor Jesus. Quando você vê aqui, você vai ver duas coisas. No princípio, na composição do azeite, como ele tem que ser composto. Você vê que ele era composto com algumas ervas e alguns ingredientes tirados que eram, vamos dizer assim, especiarias aromáticas, por uma parte, e por outra o azeite. Aquelas pessoas que fazem perfumes sabem que
o perfume precisa, o que eles chamam, em espanhol é um fixador. É um fixador, sim. Um elemento fixador que consiga absorver todos os cheiros, vamos dizer assim, dos ingredientes e fixar eles, de maneira que permaneçam fixos naquele fixador e possam ser transmitidos através do fixador. Então, todos aqueles aromas, aqueles cheiros são misturados e compostos no fixador, que é o azeite, e o azeite fixa aqueles aromas, e logo então ele comunica aqueles aromas quando é usado. Então, quando as pessoas eram ungidas, quando o sumo sacerdote era ungido, naquele azeite, sobre ele desciam todos aqueles aromas. O mesmo acontecia no tabernáculo e em todas as partes onde era colocado aquele azeite da unção. Irmãos amados, quando nós olhamos para o Espírito Santo no Novo Testamento, nós vamos achar um assunto muito interessante. O Espírito Santo é chamado Espírito Santo, Espírito de verdade, Espírito de Deus. Mas ele é chamado também particularmente Espírito de Cristo. Ele é chamado também o Espírito de Cristo. E por vezes ele é chamado também o Espírito de Jesus. Você já leu essa expressão também? O Espírito de Jesus. Está aí em 1 de Pedro. Espírito de Cristo, Espírito de Jesus. E isso nos fala de uma coisa nova acerca do Espírito Santo de Deus. No princípio, quando nós lemos aí em Gênesis, nós vemos que o propósito de Deus é fazer o homem à sua imagem. Para Deus fazer o homem à sua imagem, ele precisa comunicar ao homem a sua vida. Deus tem que comunicar a vida divina ao homem, para o homem poder ser capacitado para levar a imagem de Deus. A imagem de Deus fala principalmente do caráter moral de Deus, do caráter divino. Mas esse caráter só pode ser formado no homem na medida que o homem tenha e participe também da natureza divina. E para o homem partilhar da natureza divina, ele tem que receber a vida divina. Então, a vida divina comunicada ao homem no princípio, é isso que faria do homem capaz de levar a imagem de Deus e expressar essa imagem divina. Então, o homem foi criado para receber essa vida divina dentro dele e assim ser capacitado para expressar a imagem divina. É isso que nós achamos nos primeiros capítulos de Gênesis. É por isso que aparece aí aquela árvore de vida, que era o caminho para o homem obter essa vida divina através da árvore da vida. O homem iria obter essa vida divina para levar a imagem de Deus e para que essa imagem pudesse ser expressada através dele. Nós temos isso nos primeiros capítulos de Gênesis. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós descobrimos uma coisa muito interessante. Em 1 de Tessalonicenses 5, versículo 23, nos fala que a natureza humana está composta de 3 partes. Eu sei que os irmãos sabem isso, mas vamos tentar relacionar as duas coisas. A natureza humana está composta de 3 partes. Uma primeira parte é o espírito, depois vem a alma e depois vem o corpo. Espírito, alma e corpo. Esse é o ser completo do homem. Quando nós estudamos as 3 partes da natureza humana, nós descobrimos uma coisa muito interessante. O espírito é o lugar central da natureza humana. É o centro governante. Foi criado para ser o centro governante da natureza humana. A fonte governante da natureza humana. Do espírito deveria fluir a vida que governaria a natureza humana toda. Então, o espírito é a fonte, é o lugar de governo. É o centro da natureza humana. Ele foi criado no centro da natureza humana. Depois veio a alma, que é o lugar onde nós somos conscientes de nós mesmos, o lugar onde está a mente, as emoções, a vontade, e onde é experimentada a vida humana. E depois vem o corpo, que é aquela parte com a qual nós nos relacionamos com o mundo. O espírito, originalmente, ele foi criado para ser o lugar onde Deus poderia depositar a sua vida, a sua natureza no homem. O propósito do Espírito é servir de vínculo, de relacionamento entre Deus e o homem. É no Espírito que Deus iria se unir com o homem, porque Deus é Espírito. E o Espírito, vamos dizer, por dizer assim, como se for
A palavra câmara existe aqui em português, um quarto secreto no mais profundo do homem, que era, vamos dizer assim, o lugar santíssimo da natureza humana, onde Deus iria habitar no homem. Todo homem foi criado com esse espírito que seria a habitação de Deus nele. Fomos todos criados com a capacidade de receber essa vida divina dentro de nós. Esse é o propósito de Deus para o homem. Então o espírito tem faculdades de discernimento, de conhecimento, e tem a capacidade de receber essa vida divina. Mas o homem também foi lhe dado uma alma, onde o homem é consciente de si mesmo, e através do espírito seria consciente de Deus, e através do corpo seria consciente do mundo. Então a alma é o lugar de encontro entre Deus e o mundo, no homem. E a alma é quem então conhece Deus através do espírito e conhece o mundo através do corpo e os sentidos do corpo. E através da alma, a vida do espírito, que vem do espírito humano, mas vem de Deus através do espírito humano, seria comunicada pelo corpo e manifestada no mundo criado. Esse era o desenho de Deus para o homem. E agora, então, nós sabemos que esse propósito divino, Deus criou o homem para essa vida de união com Ele, essa vida onde Ele moraria e Ele habitaria nessa comunhão com o homem no centro da natureza humana. Esse propósito de Deus não foi atingido no princípio, porque o homem caiu, ele se desligou de Deus, ele se separou de Deus, ele se revoltou contra Deus, e o homem não quis viver essa vida, e o homem não entrou na posse daquela vida divina. Porque você lembra, tinha aquelas duas árvores no jardim, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando o homem comeu daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, no mesmo ato, o homem rejeitou a árvore da vida. Então, era uma eleição, era uma escolha que o homem fez. Ou viver pela árvore da vida, ou viver pelo conhecimento do bem e do mal. O homem rejeitou a árvore da vida e comeu daquela árvore. Nesse momento, foi que o pecado entrou na natureza humana. Nesse momento, o pecado entrou na nossa natureza. E a nossa natureza humana foi distorcida totalmente, corrompida totalmente pelo pecado. O pecado, essencialmente, é essa separação, essa independência de Deus. O pecado quer dizer que o homem escolheu viver separado de Deus. Viver separado da vida divina. E então separado do reino de Deus e separado dos recursos da vida divina. Separado de tudo aquilo que estava provisionado na vida divina para o homem. O homem decidiu não contar com isso, não levar a conta essa vida e viver através da sua própria natureza humana, os seus recursos naturais, a sua vida humana, a vida da sua alma e os recursos do seu corpo e mais nada. E então o espírito humano foi atingido pelo pecado. A natureza humana, na verdade, irmãos, foi totalmente danificada pelo pecado. Foi distorcida, corrompida pelo pecado. Quando o homem se separou de Deus, o espírito humano morreu. Quer dizer, morreu no sentido que o espírito perdeu a sua função a respeito de Deus. O espírito humano já não funciona mais. O homem já não tem mais percepção, não tem mais discernimento de Deus. Lembre, Deus é espírito. Deus não pode ser percebido pelos sentidos do corpo, porque Deus não faz parte da criação material. Deus não pode ser percebido pelos olhos, nem ouvido, nem sentido pelos sentidos do corpo. Deus não é parte dessa criação material. O homem poderia ter comunhão com Deus na medida que no seu espírito tivesse comunhão com Deus, porque Deus capacitou o espírito humano com faculdades de conhecimento. O espírito humano foi capacitado com faculdade de intuição, que é para conhecer Deus diretamente, comunhão, para ter comunhão com Deus, e consciência, que era capaz de conhecer os princípios, as leis morais de Deus. Então, o espírito humano morreu. Esse foi o efeito do pecado sobre o espírito humano. Mas o pecado não só atingiu o espírito humano, também atingiu a alma humana. O que fez o pecado com a alma humana?
Lembre, espírito, alma e corpo. O espírito morreu. O homem morreu para todo o conhecimento de Deus. O homem já não tem mais capacidade de conhecer Deus diretamente. O homem caiu e ficou sem capacidade de conhecer Deus. Já não tem mais faculdades que o capacitam para conhecer Deus. É por isso, então, que Jesus falou para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Você não pode entrar no reino do Espírito. O Espírito do homem está morto. Sem o Espírito, sem as funções do Espírito, o homem é incapaz de conhecer, nem perceber o reino de Deus, nem perceber o Espírito de Deus. O Espírito de Deus pode rodear o homem, mas o homem não percebe ele. É como o homem que não tem vista. A luz chega por toda parte, mas ele não tem sentidos capazes de perceber a luz. Os seus olhos estão mortos. Assim também, o espírito do homem está morto e o homem está cego para as coisas de Deus. E já não percebe mais. E o que acontece então? A alma, como já não é mais governada, nem dirigida, nem fortalecida pelo Espírito, pela comunhão com Deus, já não está mais focada nessa comunhão, centrada nessa comunhão como deveria ser. A alma se tornou escrava do corpo. A sua fonte de poder, de energia, de capacidade, já não é mais o Espírito, a vida, os recursos que vêm do céu. Irmãos amados, nós fomos criados para sermos radicalmente dependentes da nossa comunhão com Deus. Vou repetir isso. Fomos criados por Deus para sermos radicalmente dependentes da nossa comunhão com Ele. Ele nos fez tão fracos. Sabe por quê? Porque Ele queria que fôssemos totalmente dependentes dEle. Para Ele ser a nossa vida, para Ele ser a nossa força, para Ele ser nosso poder, para Ele ser a nossa sabedoria. Nós não somos anjos, não temos uma natureza poderosa. Deus não nos deu uma natureza poderosa. Os anjos são muito maiores do que nós em natureza, em poder, inteligência, conhecimento, vida, energia e tudo mais, não é? Somos fracos entre as criaturas de Deus. Mas por quê? Porque Deus queria ser a nossa força, o nosso poder, a nossa sabedoria, a fonte da nossa vida, da nossa energia e de tudo em nós. Ele nos fez para ter uma vida de união com Ele. E nem os mais poderosos dos anjos foram criados para essa vida de união com Deus. Só nós. Amém? Esse é o grande segredo do homem. Esse é o grande propósito de Deus com o homem. Ele fez criaturas maravilhosas no universo. Ele fez querubins, serafins, que os homens ficam apavorados quando veem eles, de tão poderosos e grandiosos que são. Mas nenhum deles foi criado para receber Deus no coração, no espírito, e ter essa vida íntima de comunhão, onde Deus se torna a vida do homem. Não é glorioso isso? Por que estamos falando isso? Porque veja o engano do pecado e a troca que o homem fez. Quanto perdeu naquela troca o homem enganado pelo diabo? O homem trocou essa vida maravilhosa de união com Deus por uma vida na carne. Uma vida onde todos os seus recursos são os recursos do seu corpo, da sua alma. Que recursos são esses? Nada. Mas esses são os recursos que o homem tem hoje em dia. O homem trocou essa vida ilimitada de poder, de alegria, de bênção, não é? Aqueles rios de água viva que falou o Senhor Jesus estavam preparados para o homem desde a criação. O homem trocou essa vida pelo ribeiro, aquele ribeiro sem água da sua natureza humana. Esses rios imensos como o Amazonas, por um ribeiro todo cheio de lama da vida humana. Assim foi a troca. E agora nós estamos aí. Todos os recursos que temos são os recursos do nosso corpo. E nosso corpo também foi atingido pelo pecado. Então, a alma, crendo ser liberada para fazer a sua vontade, foi enganada. Porque o que aconteceu é que, uma vez que o Espírito já não teve mais domínio, governo sobre a alma humana, a alma ficou na escravidão dos desejos do corpo. E o corpo se tornou o dono da vontade da alma.
A alma, a nossa mente, a nossa vontade, os nossos sentimentos foram dominados pelos sentidos do corpo. E os desejos do corpo se tornaram o assunto dominante da vida humana. E daí para frente o homem começou a viver para satisfazer os desejos do seu corpo. E o corpo se tornou, vamos dizer assim, o dono da vida humana. Agora, o corpo humano não tem nada mal. É criação de Deus. Não existe nada mal, essencialmente, com o nosso corpo. Mas quando nós nos separamos de Deus, automaticamente nosso corpo se tornou o tirano que governa a nossa vida. Viu a troca que fez a alma? Trocou essa vida de infinita energia, poder, alegria, amor, por uma vida governada pelas paixões e os desejos do corpo. Então, aqueles desejos que deveriam ser governados, agora nos governam. Aqueles desejos que deveriam ser conduzidos por nós, agora nos conduzem e nos obrigam a fazer a sua vontade. E o homem se tornou escravo daqueles desejos de comer, desejo de sexual, desejo de satisfazer isso ou aquilo. Não é assim que vivem todos os homens do mundo, para satisfazer os desejos do seu corpo, as necessidades do seu corpo. E o corpo se tornou o foco, o centro da vida humana. Então nós nos tornamos em pessoas, em seres carnais. E isso que quer dizer a expressão carnal na Escritura. Carnal vem de carne, aquela parte material, o corpo. Não é que o corpo em si é mau, mas quando a vida humana está dominada pelo corpo, então nós somos carnais. E os desejos do corpo dominam a nossa mente. E os desejos do corpo governam a nossa vontade. E os desejos do corpo governam nossos sentimentos. Não é assim? E nós só conhecemos através do corpo. E procuramos extrair do corpo nossa satisfação, o significado da vida e tudo mais. O problema é que o corpo também foi atingido pelo pecado. E o corpo, e o dano que fez o pecado no corpo é a corrupção e a morte. Então, o espírito morreu. A alma foi colocada sob o governo do corpo. E o corpo mesmo foi colocado sob o governo da morte. Porque o corpo está condenado a morrer. Está condenado a morrer. É isso que fez o pecado com o corpo humano. O corpo, ele vai se enfraquecer e finalmente vai morrer. Está sujeito à corrupção e à morte. De maneira que o corpo não é capaz também de sustentar a vida humana. O homem foi totalmente corrompido e destruído pelo pecado. E daí para frente o homem começou a viver totalmente governado pelas paixões, pelos sentidos, pelos desejos do seu corpo, crendo que nesses desejos e paixões ele vai achar o significado da vida, mas não acha nada. É só escravidão e finalmente a morte. E Deus está fora disso. O homem está cego para Deus. O homem não consegue perceber mais Deus. Essa é a condição do homem caído. Então você pode ver que esse homem que é o homem que nós achamos todos os dias na rua. O homem que você acha lá no supermercado, no mercado, acha lá no escritório, acha lá na rua. Se esse homem não conhecer o Senhor Jesus, ainda é um homem que está nessa condição. Em Efésios, capítulo 5, versículo 17, você pode achar a descrição desse homem. Vamos ler para completar o que estamos falando. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Viu? Essa ignorância, essa dureza acontece porque estão separados da vida de Deus. E essa separação acontece porque o homem rejeitou essa vida de união com Deus. E agora então o homem, a mente do homem, está entenebrecida. E veja o que diz o versículo 19. Os quais, capítulo 4, versículos 18 e 19. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todos os sentimentos, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Aí você vê o caminho. A mente já não tem mais percepção. A alma humana
separada da vida divina, já não tem mais percepção, conhecimento de Deus, nem das coisas de Deus. E então fica sob o governo e o poder do corpo. E a palavra que aparece aqui, veja a palavra aí, de se entregar à dissolução. A palavra aí, não sei se existe essa palavra em português, é lascívia. A palavra lascívia é um desejo incontrolável. Chega um momento em que os desejos do nosso corpo se tornam incontroláveis. E o homem já não consegue mais dominar os seus desejos e é governado pelos desejos incontroláveis do seu corpo. Mas tudo começou lá, quando o homem se separou da vida divina. Amém? Então o homem foi criado para essa vida de união com Deus. E agora então, irmãos amados, o homem perdeu aquele propósito, o homem se extraviou, o homem saiu fora desse propósito. Mas graças a Deus, Deus não abandonou o homem. Às vezes eu tenho pensado o seguinte: Deus pode fazer o que Ele quiser. Ninguém pode impor a Deus nada. Ele é soberano. Ele poderia ter rejeitado a raça humana e criar uma nova raça que agora sim obedecesse a Ele. Poderia fazer isso? Poderia. Ninguém pode impedir Deus condenar a raça humana e criar uma nova raça lá por outro planeta, numa outra galáxia, e começar de novo, tudo novo. Ele, de fato, poderia fazer isso. Porque nós nos condenamos, nos perdimos, nos saímos fora. Mas quando Deus criou o homem já sabia isso. Deus já sabia isso, que o homem ia falhar, ia cair, e então Deus já tinha provisto, no seu amor, a resposta, a solução. Amém? Irmãos amados, aqui nós chegamos ao Senhor Jesus. O que significa o Senhor Jesus? Quando João diz aí, capítulo 1, versículo 14 do seu Evangelho, e aquele verbo se fez carne. Aquele verbo se fez carne. E a palavra carne significa homem. Aquele verbo assumiu a natureza humana. Aquele verbo que estava com Deus desde o princípio, aquele verbo no qual estava a vida. Agora você sabe, versículo 3 de 1 João, nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Essa vida que Deus preparou para o homem desde o princípio, essa vida divina que Deus queria comunicar ao homem, essa vida estava escondida nele, no seu verbo. Era através do verbo representado na árvore da vida que Deus iria comunicar sua vida ao homem. A vida primeiro foi depositada no verbo e através do verbo a vida divina ia chegar até o homem. Isso é muito importante. É através de Cristo que essa vida devia ser comunicada ao homem. E nele estava essa vida. Mas o homem perdeu essa vida. O homem rejeitou essa vida. Adão rejeitou a vida. Adão escolheu a sua própria vida, separada de Deus. Mas agora Deus, essa vida que ainda estava nele, Ele enviou a vida entre os homens. E aquele verbo se fez carne, assumiu a natureza humana. Jesus Cristo, então, assim, entrando no mundo e assumindo a natureza humana de Maria, assumindo a natureza humana de Maria, aí no ventre de Maria, aquele verbo assumiu dela a natureza humana, porque ele tinha que entrar no mundo e assumir assim a natureza humana. O primeiro homem caiu, Adão caiu. O primeiro homem fracassou, o primeiro homem falhou, mas Deus não abandonou o homem. Ele poderia criar uma nova raça, já falamos isso, e começar todo novamente com essa nova raça, mas Ele queria continuar conosco. Ele não abandonou a raça humana. E como Ele poderia fazer então? Ele tinha que resgatar a raça humana. Ele tinha que começar de novo conosco. Mas como? Se nossa natureza estava corrompida, o nosso caminho estava corrompido. Então Ele começou de novo. Ele introduziu um novo começo, um novo princípio. Em Cristo introduziu um novo homem. Mas não totalmente novo. Porque esse novo homem, Ele o fez tomando a natureza humana, que estava corrompida, tomando e renovando a natureza humana em Cristo. Quando o Verbo se encarnou, Ele assumiu a natureza humana de Maria, mas Ele assumiu a natureza humana toda de Maria, toda, completa de Maria, mas Ele não assumiu o pecado que estava na natureza humana. Então, quando Cristo assumiu a natureza humana, Ele endireitou nele a natureza humana. Ele salvou a natureza humana para Ele. Você entende isso?
não salvou a humanidade todavia. Ainda só salvou para ele a natureza humana. Quando ele assumiu nossa natureza, ele assumiu nossa natureza e a libertou do pecado. A nossa natureza a libertou para ele do pecado. Então a natureza humana que ele assumiu era uma natureza humana como a nossa, perfeita, mas sem pecado. Em outras palavras, quando Cristo se encarnou, Deus começou novamente com o homem. Foi como se Adão novamente entrasse no mundo, sem pecado, sem o dano que o pecado fez à natureza humana. Assumiu toda a natureza humana, aí no ventre de Maria. E quando ele então nasceu, ele nasceu sendo homem, como todos nós, mas diferentemente a todos nós, sem o dano que o pecado fez no primeiro homem. Foi o primeiro de toda a raça humana que nasceu sem o dano do pecado, sem o poder do pecado sobre ele. Por primeira vez nós vemos o homem nascendo, desde o princípio, que não foi danado pelo pecado. Um homem da nossa raça, porque ele tomou nossa natureza, mas ele a libertou do pecado. E o que significa isso? Que em Cristo, Deus começou aquilo que não conseguiu fazer em Adão. Lembra? Fazamos o homem, a nossa imagem. Adão falhou. Todos nós caímos com Adão. Mas agora em Cristo, Deus começou novamente a fazer aquele homem à sua imagem. Aquilo que ele não conseguiu fazer com Adão, ele agora começou a fazer com Cristo. Então, em Cristo, nós pela primeira vez achamos o homem segundo o pensamento de Deus. Pela primeira vez nós vemos o propósito de Deus no homem. Quando nós vemos a Cristo, não temos que pensar que ele é simplesmente Deus encarnado, mas temos que ver nele também o homem segundo o pensamento de Deus. Ele é o homem que Deus queria ter no princípio. É o homem que todos nós deveríamos ser. Se Deus tivesse desenvolvido o seu propósito nas nossas vidas, como Ele queria na eternidade, todos nós seríamos como Ele, como Cristo. Ele é o homem segundo Deus. Até hoje, nós não tínhamos conhecido o homem, até que vimos ao Senhor Jesus. Esse é o homem segundo Deus. Esse é o homem que Adão deviu ser e nunca foi. Esse é o homem que todos nós devíamos ser e nunca fomos. Ele é o homem segundo o pensamento de Deus. E em Cristo Deus fez aquilo que ele não conseguiu fazer com nós. Cristo é o homem que tem a vida divina dentro dele, é o homem que vive pela vida divina e o homem que expressa o caráter de Deus. E aí que nós achamos então a obra do Espírito Santo de Deus. Vamos tentar explicar isso. Nós lemos aquela passagem de Éxodo, onde fala daquele azeite misturado com especiarias. Esse azeite misturado com especiarias nos fala da vida de Cristo no Espírito Santo. Vamos tentar entender por quê. As especiarias nos falam da vida humana de Cristo, nos falam da obra de Cristo e nos falam do caráter de Cristo. Como o caráter divino se expressou através de Cristo, da sua vida humana e nas suas obras. O que Cristo falou, o que Cristo expressou, a vida de Cristo foi um aroma que se desprendeu dele, e a vida divina se manifestando na vida humana de Cristo. Mas isso tem uma explicação que nós precisamos entender, porque aqui aparece que o azeite da unção é o azeite onde essas especiarias estão misturadas com aquele azeite, e se transforma então no azeite da unção. Então, vamos tentar entender isso. Quando o Senhor se fez carne, segundo Filipenses capítulo 2, ele se despiu da sua glória divina. O que quer dizer isso? Não que ele deixou de ser Deus, porque ele não pode deixar aquilo que ele é essencialmente. Ele é o Verbo divino, a segunda pessoa da Trindade, então todos os atributos divinos lhe pertencem por essência, essencialmente. Os atributos divinos, da divindade. Mas ele, de alguma maneira, se despiu desses atributos gloriosos. Ele escondeu esses atributos e se tornou um homem como nós, para percorrer o caminho do homem. Ele iria viver na terra desde a sua encarnação até a sua morte e ressurreição na cruz, apenas sendo um homem como todos nós. Ele não iria usar os seus recursos divinos, vamos dizer assim. Os recursos da sua natureza divina iriam ficar suspendidos durante todo o percurso da sua vida humana. Ele nunca iria usar
atributos divinos no seu favor. Ele nunca iria usar, vamos dizer assim, a sua omnipotência, a sua omnisciência, que ele tem como Deus. Ele nunca iria usar os seus recursos, os recursos da sua natureza divina durante o tempo da sua vida humana. Por quê? Porque ele tinha que se tornar o homem segundo Deus. Ele tinha que se tornar o segundo Adão. Não só o segundo Adão pessoal, não só o segundo homem pessoal, mas ele tinha que se tornar a cabeça de uma nova raça, de uma nova criação. Nele, Deus tinha que começar tudo de novo. Então, se nós caímos em Adão, em Cristo tínhamos que sermos restaurados, renovados, salvados. E assim como todos nós pecamos em Adão, em Cristo todos nós seríamos vivificados e justificados. Ele não era simplesmente um novo homem pessoal, mas ele tinha que ser um novo homem de uma nova raça. O começo de uma nova criação. E para isso ele tinha que ser totalmente homem. E aquilo em que Adão falhou, e todos nós falhamos, ele tinha que triunfar. E ele realmente tinha que ser o homem segundo Deus. E para isso, ele tinha que percorrer o caminho do homem. Então ele se fez homem. E suspendiu. Não sabemos como, mas sabemos que o fez. Suspendiu totalmente o uso dos atributos divinos e viveu a vida do homem. Então você já começou a pensar nisso? Quando o Verbo se fez carne e entrou no ventre de Maria, ele renunciou à sua omnisciência, à sua omnipotência e se tornou aquele pequenino, se diz embrião também, embrião, no ventre da sua mãe, inconsciente, assim como nós. Você tem consciência de quando estava no ventre da sua mãe? Lembra de alguma coisa? Sabe o que acontecia aí? Nada, verdade? Porque é homem. Ele fez o mesmo. Eu não sei como ele fez isso, mas sei que ele o fez. Entrou aí e começou, na escuridão do ventre de Maria, a percorrer o caminho do homem. E esse é o nosso caminho. Mas com uma grande diferença. Qual? Sem pecado. A natureza humana dele não era como a nossa natureza corrompida pelo pecado. Diz o rei Davi aí no Salmo 51 que nós fomos concebidos em pecado. Desde o momento da nossa concepção, a nossa natureza já está corrompida. Então, desde o momento em que somos gerados no ventre da nossa mãe, em que o esperma se une com o óvulo e gera um novo ser, que somos nós, desde esse momento a nossa natureza está corrompida, porque a natureza humana nos é comunicada por nossos pais que já estão também corrompidos. Isso quer dizer que desde o princípio o nosso espírito estava morto. Nós somos gerados já com um espírito morto. Somos gerados já com um corpo que domina a nossa alma. E quando começamos a crescer, essa é a nossa experiência. Como nosso espírito está morto, nós nascemos no mundo sem consciência de Deus, mas apenas com consciência do nosso corpo e dos nossos sentidos. E desde o princípio da nossa experiência, os sentidos do corpo e os desejos do corpo se tornam os assuntos governantes, as demandas governantes da vida humana. E por isso nós somos, desde o princípio, carnais. Porque é tudo o que nós temos para viver. É tudo o que nós sabemos desde o princípio. Mas com Cristo não é assim. Porque Ele era um homem segundo Deus. E a natureza dele não foi corrompida pelo pecado. Ele recuperou a natureza humana e a restaurou na encarnação. E quando ele foi crescendo, aí no ventre da sua mãe, o espírito dele, a diferença do nosso espírito, estava vivo. Você já imagina o que é isso? O espírito dele vivo aí, ainda quando estava sendo gerado dentro do ventre da sua mãe. Depois nós vamos ver como sabemos isso. Mas lembre, quando o Senhor Jesus foi encarnado, ele diz Lucas que foi por obra do Espírito Santo de Deus que ele foi encarnado. Foi o Espírito quem realizou a encarnação. E desde o momento em que ele estava no ventre de Maria, o Espírito de Deus estava com ele. Porque esse é o propósito de Deus. Vamos tentar explicar isso. Quando nós falamos da vida divina, e falamos que Deus queria partilhar a vida divina a um homem, você tem que saber que essa vida divina não é uma coisa impessoal. Não é uma força ou um poder que Deus queria partilhar ao homem. É muito mais do que isso. A expressão vida divina refere-se a uma pessoa divina. Quando o Senhor Jesus falou, capítulo 4
Evangelho de João, lembra? Ele fala aí que a vida que ele vai nos dar, a água que ele vai nos dar, será em nós uma fonte que jorra para a vida eterna. Mas depois explica o que essa fonte é realmente. Capítulo 7, nós lemos ontem, versículo 37 e 38. Rios de... Mas esses rios não são rios de uma água, de uma força, um poder impessoal. Esses rios é uma pessoa que nos comunica a vida divina. A vida que Deus queria partilhar para nós é uma pessoa divina. É o Espírito do Pai e do Filho. É o Espírito de Deus. É muito mais do que uma força, um poder impessoal. Então você não tem que pensar na vida como um assunto impessoal, como uma força que Deus comunica ao homem. É uma pessoa que contém essa vida e que comunica essa vida. Então, quando Cristo estava no ventre de sua mãe, a vida do Espírito estava com ele. O Espírito estava dentro dele, como deveria ser com todos nós. E nunca foi. O que fez com isso? Isso com ele. Isso fez toda a diferença com ele. Vamos ler, por favor. Capítulo 11 de Isaías. Isaías, capítulo 11. Diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Agora imagina um momento. O tronco é aquele tronco cortado e seco. Você já viu aqueles troncos quando é cortado a árvore, fica aquele tronco seco, sem vida? Mas diz a Escritura que brotará um rebento, um renovo frutificará das suas raízes. Uma nova vida, um novo começo daquilo que estava morto. Aquela árvore, Jessé aqui, é como todos nós, é Adão, morto. A natureza humana morta por causa do pecado. Mas dessa natureza brotará um renovo vivo, um novo começo, um novo princípio, uma árvore nova. Glória ao Senhor. É isso que aconteceu na encarnação. Quando Cristo se encarnou, houve um novo começo, daquele tronco seco de Jessé, que é também o tronco seco da humanidade. Do mesmo tronco seco, Deus começará novamente, tomando desse tronco seco uma nova vida. Versículo 2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Veja bem que interessante essa palavra. Repousará. Essa é uma palavra chave aqui. Repousará significa vai vir e permanecer com ele de maneira constante. Ele vai permanecer com ele. Porque no tempo antigo, o Espírito vinha, mas ficava por um tempo e logo ia embora. Não era assim. Um tempo o Espírito esteve em Sansão, mas depois foi. Um tempo em Davi, mas depois foi. Um tempo ficou o Espírito Santo com um profeta, ou aquele, mas nunca repousou. É como aquela pomba que Noé enviou muitas vezes e a pomba nunca achou repouso. Por quê? Porque o Espírito não achava o lugar onde repousar. O Espírito não tinha morada no homem. O Espírito do homem estava morto. O pecado matou o Espírito do homem. Então, o Espírito Santo poderia procurar pela terra toda e nunca acharia a sua morada, porque a morada estava destruída. O pecado tinha destruído a natureza humana. O tronco estava seco, não existia morada para o Espírito Santo. Mas um dia houve novamente uma morada para o Espírito Santo sobre a terra. E esse era Jesus Cristo. Desde o momento em que ele foi concebido, aquele renovo que surgiu daquele tronco seco, por obra mesma do Espírito Santo, era agora a morada de Deus, aí do Espírito Santo. Ali ele podia novamente morar, e ele realmente veio morar, desde o momento em que Jesus foi gerado no ventre da sua mãe, e repousou o Espírito sobre ele. Não é isso maravilhoso? Que glorioso é! Não é glorioso isso? Desde o momento em que, quando ele crescia, lembra aquele Salmo 139, quando diz que o salmista diz: eu fui gerado na escuridão, mas o meu embrião, os teus olhos viram. Lembra disso? Deus estava presente, diz, quando o meu embrião estava sendo formado. Não é isso maravilhoso? Mas aqui, mais do que presente, estava dentro dele. E conduzindo o processo da sua gestação dentro do ventre da mãe. O Espírito estava dentro dele, morando nele, habitando no Espírito, e na alma e no corpo mesmo do Senhor, ungindo todo o ser do Senhor. E veja agora como continua. O Espírito de sabedoria e de entendimento. O Espírito de conselho e fortaleza. Irmãos amados, vamos brevemente nos deter em algumas dessas palavras. Espírito de sabedoria. Irmão, houve algum homem mais sábio do que o Senhor Jesus?
Você já percebeu a sabedoria que ele tinha? Quão sábio era o Senhor. As palavras do Senhor Jesus ninguém falou, antes dele, nem depois dele. Você até lê o apóstolo Paulo, graças a Deus pelo apóstolo Paulo, e o apóstolo Pedro, e João, e muitos outros, mas nenhum deles falou como o Senhor Jesus. As palavras do Senhor são únicas. A sabedoria dele é mais do que humana, é divina, espiritual, celestial. Mas por que o Senhor era assim? Você diria, porque ele era o verbo de Deus. Mas lembre, ele percorreu a jornada do homem. Ele entrou no caminho do homem. Ele deixou lá a sua omnipotência, o uso da sua omnisciência. O que ele sabia como verbo de Deus, ele escondeu dele mesmo. E agora ele cresceu como nós. De quem aprendeu ele sabedoria? Do Espírito Santo de Deus. Lembra quando ele falou do reino de Deus? Ele disse quando começou a pregar, o reino de Deus está aqui, chegou. Por que chegou? Porque ele estava no reino de Deus, e o reino de Deus estava nele, e ele morava no reino de Deus. Para ele, tudo estava cheio de Deus. Aí onde os homens não viam nada, ele via Deus por toda parte, porque o Espírito estava com ele sempre. Quando ele enxergava para as aves do campo, o que ele olhava? O que os homens olham? Não. Ele olhava como o pai alimentava as aves. Quando ele enxergava para outro lado, lá a erva crescendo, o que ele olhava? Não olhava o que nós olhamos. A erva crescendo, não é nada. Ele vinha que o pai vestia a erva e a cuidava. E cuidava dos passarinhos. Não era assim o Senhor, ele tinha a sabedoria de Deus, mas porque o Espírito abriu seus olhos para ver o que os homens não veem e para entender o que os homens não entendem, porque os nossos sentidos espirituais estão mortos, mas os dele estavam vivos, e ele via por toda parte a glória do Pai enchendo a terra. Por isso ele era mais sábio do que todos os homens. E quando ele olhava o homem, ele não conhecia o homem. Veja comigo, versículo, para entender melhor, versículo 3. Veja o que diz. E deleitar-se-á no temor do Senhor. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Ele não dependia dos seus sentidos físicos para saber, nem conhecer. Nós dependemos dos nossos sentidos físicos, é tudo o que nós temos para saber e conhecer. Mas ele tinha ouvidos espirituais abertos interiormente. Ele tinha olhos interiores abertos para ver o que ninguém via e entender e ouvir o que ninguém ouvia. Não é isso assim? Não é isso que aconteceu com ele? É por isso que ele era o mais sábio de todos os homens. A sua sabedoria é uma sabedoria que o Espírito ensinou a ele desde criança. É assim que diz a Escritura. Jesus crescia em sabedoria, em graça e em estatura para com Deus e com os homens. Nós só crescemos na parte de embaixo, para os homens. Nós nunca crescemos para com Deus. Na verdade, nós estamos cada vez mais longe de Deus. Mas Jesus cresceu para com os homens e para... Não, na ordem certa. Primeiro para com Deus e depois para com os homens. E o Espírito ensinou todo. Veja, espírito de entendimento, espírito de conselho e de fortaleza, espírito do temor do Senhor. Que maravilhoso é isso. A natureza humana de Jesus foi formada pelo Espírito. Porque lembre que nós falamos que o homem é uma obra de Deus que é completada pelo Espírito. E agora, pela primeira vez, nós vemos o Espírito completando a obra-prima de Deus em Cristo. E fazendo o homem segundo a imagem de Deus. Essa é a obra do Espírito. Então, Cristo cresceu pelo Espírito, aprendeu pelo Espírito. Está muito claro aqui, não é? O Espírito ensinou ele tudo o que ele sabia. E cresceu, e foi dando-lhe entendimento e conhecimento. E ele se tornou, então, o homem segundo Deus. Jesus vivia pelo Espírito, caminhava pelo Espírito e dependia do Espírito em tudo para a sua vida. Vamos a ir agora, então, para Lucas, para ver como isso acontecia. Mas gostaria de colocar mais um assunto antes de entrar em Lucas, para entender melhor o assunto que estamos falando. Irmãos amados, você já percebeu que o mestre do Senhor Jesus foi o Espírito Santo? Mas você dirá, irmão, mas não fala a Escritura que ele dependia do Pai em tudo? Não diz João que o Pai era quem ensinava tudo, que mostrava tudo? Era o Pai, mas era o Pai através do Espírito Santo. Por que nós sabemos isso? Porque antes de ele se encarnar, antes de que o Verbo se encarnasse, na eternidade, ele
de João, capítulo 1, versículo 1, o Pai e o Filho estavam eternamente se olhando face a face, cara a cara, numa comunhão eterna. É inefável, é inexpressável, de amor, de alegria, de plenitude. O Pai e o Filho estavam eternamente em comunhão. A Escritura, quando diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, a expressão grega é proston theon, que significa estava olhando a Deus face a face, estava face a face com Deus. Essa é a comunhão eterna do Verbo antes da criação. Mas quando nós olhamos aí, aquela comunhão eterna, essa comunhão onde o Pai e o Filho estão eternamente naquele vínculo inefável de amor, de comunhão, esse vínculo, onde o Pai e o Filho se comunicam eternamente, é o Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo que o Pai comunica ao Filho, e tudo aquilo que o Filho comunica ao Pai, é uma pessoa divina também, é o Espírito Santo de Deus. Por isso a Escritura diz, no final de 1 Coríntios, diz, vamos ler aí, você pode ler comigo para conferir também. 1 Coríntios 13, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E usa uma expressão, 2 Coríntios 13, 14. Eu disse primeira? Então, 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Sabe que aquilo que é próprio na Trindade, aquilo que é próprio do Espírito Santo na Trindade mesmo, a comunhão. Não é maravilhoso isso? Ele é o Espírito da comunhão. Porque o seu ser essencial, próprio na eternidade, é ser a comunhão do Pai e do Filho. Vamos dizer assim, onde o Pai e o Filho se encontram e se amam eternamente, é no Espírito Santo de Deus. Ele é o Espírito da comunhão do Pai e do Filho. Tudo aquilo que o Pai e o Filho possuem eternamente em comunhão, que é tudo, porque tudo que eles têm possuem em comunhão eternamente, essa comunhão que eles têm é o Espírito. Não é maravilhoso isso? Por isso, quando o Verbo veio ao mundo e se encarnou, aquela vida de comunhão que ele vivia como o Verbo de Deus, agora ele viveu como homem. Não é maravilhoso? Ele viveu a vida de comunhão que ele vivia antes com o Pai como Verbo, mas agora a viveu como homem. Porque o propósito divino na eternidade era introduzir o homem nessa vida eterna de comunhão com Ele, que é a vida do Espírito. Porque o Espírito é o Espírito da comunhão eterna. E a vida que Deus queria comunicar ao homem é essa vida de comunhão eterna, a vida dele que está no Filho, e a vida do Filho que está nele, e que é comunicada eternamente no Espírito Santo. Quando o Pai dá o Espírito, deixa eu explicar isso. Quando Deus decide partilhar seu Espírito ao homem, Deus está partilhando com o homem o mais precioso que Deus tem. Porque no Espírito é a comunhão eterna do Filho com o Pai. E não existe nada mais sagrado, nem santo. Eu não consigo nem imaginar o que isso significa. Mas é isso que Deus queria partilhar ao homem. É isso que o homem perdeu lá no jardim. Nem os anjos foram chamados a partilhar dessa comunhão. Nunca. Os anjos só podem olhar de longe aquela comunhão. Mas eles não têm acesso a essa comunhão. Quem poderia ter acesso a essa comunhão? É impossível. Mas Deus abriu a porta. Deus queria que o homem fosse parte disso. Por isso, quando o Senhor Jesus se encarnou, Ele trouxe com Ele essa comunhão. Só que agora Ele experimentou a comunhão como o homem deveria ter experimentado essa comunhão. Porque era nele que essa comunhão deveria ser verificada e através dele essa comunhão deveria ser partilhada ao homem. Então, a diferença agora é que ele já não mais experimentava simplesmente essa comunhão como Filho eterno de Deus, como a segunda pessoa da Trindade, mas agora ele a experimentava como homem, com mente humana, sentimentos humanos, vontade humana, corpo humano, espírito humano. Então, essa vida divina,
que é incomunicável nela mesma para o homem. Porque lembra o que falou um dia Deus para Moisés? Moisés falou assim para Deus. Ele falou, eu quero ver a tua glória. Lembra? Deus falou para Moisés, Moisés, o que você quer? O que você deseja de mim? E ele falou, Deus, eu quero muitas riquezas. Não, eu quero mais de ti. Eu quero ver a tua glória. E Deus falou assim para Moisés, Moisés, você não pode. Não me verá homem e viverá. Porque a vida divina nela mesma é impossível de suportar para as criaturas. Ninguém pode entrar na vida divina assim como ela é em si mesma. Essa vida, antes de ser nos comunicada, tinha que ser, vamos dizer assim, humanizada para nós. Essa vida tinha que ser comunicada, mas através de um filtro que a fizesse suportável para nós, os homens. E esse filtro foi o Senhor Jesus. Através dele, a vida divina, que nela mesma seria um fogo que nos consumiria, e não ficaria nada de nós, foi feita disponível, suportável para nós. Então, por isso diz João, Deus ninguém viu, a Deus ninguém viu jamais, mas o unigênito Filho que está no seio do Pai, Ele o fez conhecer. A vida divina que estava nele e que nenhuma das suas criaturas podia ver, agora pode ser conhecida através de Jesus. Porque nele essa vida foi humanizada. Essa vida se tornou sentimentos humanos, pensamentos humanos, emoções humanas, gestos humanos. Você já pensou nisso? Que naquele homem, Jesus, a vida divina estava sendo interpretada em chave humana. Que os gestos de Jesus, os olhos de Jesus, a voz de Jesus, toda aquela humanidade de Jesus estava interpretando a vida divina. Não é isso maravilhoso? Mas humanizada, para que nós pudéssemos tocar nela, para que nós pudéssemos receber dela, para que ela pudesse se tornar também a nossa vida. É isso que o Espírito Santo estava fazendo na vida do Senhor Jesus. Amém? Então, durante toda a sua vida, o Senhor caminhou no Espírito. A vida dele foi formada no Espírito. E de alguma maneira, para entender a figura do Velho Testamento, naquele azeite santo, a vida divina, a vida humana do Senhor, que expressava a vida divina, foi sendo fixada, vamos usar essa expressão, no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, na eternidade, ele não sabia nada da vida humana. Por experiência, ele sabe como Deus, que sabe todas as coisas, mas ele nunca tinha experimentado o que era viver no homem, dessa maneira. Até quando? Até que ele morou no Senhor Jesus. E junto com Jesus, não só o Senhor Jesus aprendeu uma coisa nova, ele aprendeu com Jesus todo o que significa a vida humana. E ele fixou essa vida humana, divina humana do Senhor, nele. E ficou como aquele azeite que fixava os aromas, assim também, daquelas especiarias, assim também no Espírito se fixou a vida humana, divina do Senhor. Nós sabemos isso, a Escritura diz que foi assim. Então, o Espírito foi com ele. E durante todo o tempo, toda essa vida perfeita que ele viveu, foi sendo fixada no Espírito. A morte do Senhor foi uma morte no Espírito. Hebreus capítulo 9 diz que ele, o Senhor, foi oferecido mediante o Espírito eterno. Quer dizer que a vida e a morte do Senhor se tornaram de valor eterno no Espírito. Ele fixou eternamente todos os valores da vida e da morte, e da ressurreição e da entronização do Senhor. Mas para o Senhor Jesus, aquela jornada, desde o momento da sua ressurreição, significou que ele começou a experimentar de uma maneira cada vez mais abundante essa glória da vida do Espírito, da comunhão. Porque você lembra no capítulo 17 de João, quando ele ora e diz, Pai, glorifica-me ao teu lado com aquela glória que eu tive contigo antes do que o mundo fosse. Lembra disso? Essa vida gloriosa que ele tinha com Deus. Só que agora na vida humana estava limitado. Mas agora, quando ele ressuscitou, essa vida começou a transbordar novamente em ele. Era a vida do Espírito. O mesmo poder que estava com ele, o Espírito que tinha ressuscitado ele entre os mortos. E ele subiu pelo poder do Espírito. E finalmente ele recebeu, vamos dizer assim, a plenitude dessa glória que estava preparada para ele. E para todos nós. Como homem. Amém? E quando ele entrou na posse de toda essa glória, essa vida infinita de glória, ele então a derramou sobre a sua igreja.
E o Espírito veio nos trazendo, não só a vida divina, mas a vida divina como foi humanizada em Cristo. E nos trouxe então a vida preciosa de Cristo para se tornar a nossa vida. Cristo nos deu o seu Espírito, mas é o Espírito do Pai, o Espírito do Pai, o Espírito do Filho, que nos traz a vida divina, mas a vida divina, vamos dizer, assim dizendo, filtrada na vida humana de Jesus, para se tornar nossa gloriosa vida. Amém? É por isso que ele é chamado o Espírito de Cristo. Ele não é só o Espírito do Pai, mas é também o Espírito de Cristo, o homem. Ele não é só o Espírito do Filho eterno, mas é o Espírito do homem, Jesus, que vem morar conosco. Então, a base da obra do Espírito Santo é aquilo que ele fez em Cristo. Por isso que nós falamos, tudo que o Espírito comunica e ensina é aquilo que está em Cristo. É a vida divina, mas é a vida divina em Cristo, a vida divina no homem Jesus. O caminho que ele percorreu, as obras que ele fez, os pensamentos, os sentimentos, as emoções, tudo isso que ficou fixado em Cristo. Os sentimentos, as emoções, os pensamentos, a vida humana perfeita de Cristo, como ela foi, ela é e ela será para sempre. É isso que o Espírito nos comunica hoje. É por isso que ele tem o poder de formar a Cristo na nossa mente, e nos darmos a mente de Cristo, e nos dar os sentimentos de Cristo, e nos dar, porque você percebeu isso, Cristo é um homem que tem sentimentos, emoções, pensamentos, como um homem. Mas pensamentos que procedem da sua natureza divina. E é isso que o Espírito nos comunica hoje. Por isso que ele é chamado o Espírito de Jesus Cristo. Não é isso glorioso, irmãos? Não. Estamos entendendo, estamos ainda entrando no entendimento do Espírito. Então, Lucas, nós já não temos tempo de ler, mas você pode ler na sua casa. Você vai ver, capítulo 3, versículo 22 para frente, vai nos falar da obra do Espírito Santo na vida pública do Senhor Jesus. E você vai ver uma coisa muito interessante na vida dele. Capítulo 3, versículo 22, diz assim: E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. Agora, veja bem, esse é o momento em que o Senhor está começando a sua vida pública. Não quer dizer que antes o Espírito Santo não estava sobre ele, mas agora vem uma capacitação especial para ele começar seu ministério público, a sua vida de serviço ao Senhor. E você percebe uma coisa muito, muito preciosa aqui. O Espírito que desce sobre ele tem uma forma de pomba. Por que o Espírito aparece como uma pomba? Já pensou nisso? Porque isso nos fala do caráter específico do Espírito. O Espírito Santo ele não vem invadir a natureza humana. A maneira que o Espírito enche e governa a vida humana não é invadindo ou impondo, ou se impondo. A pomba nos fala a sensibilidade, a amabilidade do Espírito Santo de Deus. O Espírito é muito amável, irmãos amados. É por isso que é tão difícil caminhar no Espírito. Porque a nossa natureza é uma natureza rude, é uma natureza forte, uma natureza que é difícil de governar, não é? Nós temos uma natureza dura, uma natureza forte, uma natureza rebelde. E o Espírito não quer nos governar pela força. Ele não procura forçar ninguém a fazer nada. Ele é como aquele silvo apassivo. Lembra quando Elias teve aquele conflito e fugiu para o Monte Carmelo? E eis que vem um terremoto que partia as rochas, depois veio um fogo que queimava tudo, depois veio aquele vento como um furacão que destruía tudo. Mas Deus não estava aí. Mas depois veio aquele silvo apassivo. E aí estava Deus. O Espírito é aquele silvo apassivo. Por isso nós temos que aprendermos a caminharmos no Espírito. Jesus sabia, porque veja a figura, a pomba, mas quem que está recebendo a pomba? É o Cordeiro. Porque João falou, eis o Cordeiro de Deus. E a pomba desceu sobre quem? Sobre o leão? Sobre o lobo? Não, mas desceu sobre o Cordeiro. Não é maravilhoso isso? Porque Cristo tinha uma natureza humana sensível, que podia ser governada pelo Espírito. O Espírito não se impõe sobre ninguém. Ele é amável. Ele espera para nós sermos conduzidos por Ele. Se você resiste Ele se retira. Se você não quer, ele não faz nada. Se você não deixa Ele atuar, Ele
não faz. É assim que é o Espírito. Deus é assim, porque, veja, é o Espírito de Deus, é o mais sensível de Deus. É a natureza interior da comunhão do Pai e do Filho. Nessa comunhão eterna, o Filho e o Pai se rendem um ao outro, numa sensibilidade, numa delicadeza, numa suavidade, não sei como falar isso, mas é uma coisa que nós nem conseguimos entender. Nossa natureza rude, violenta. O Espírito vem, mas ele procura essa natureza do Cordeiro para morar. E quando ele entrou, quando ele posou sobre Cristo para começar seu ministério, você pode ver que daí para frente, o Senhor Jesus foi conduzido pelo Espírito. Mas lembre, o conduzir, o sermos guiados pelo Espírito, é uma obra que o Espírito faz não forçadamente, mas com a nossa colaboração. Nós temos que aprendermos a nos render suavemente ao amável governo do Espírito. O Espírito nunca impõe nada. O Espírito nunca força nada conosco. Se você resiste ele, ele retira. É assim que é o Espírito. E nós temos que aprendermos a caminharmos com o Espírito, como Cristo aprendeu, com o caráter do Cordeiro de Deus. Amém? Você pode ver aí que o Espírito começa a conduzir ele. Capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Versículo 14. Então, pela virtude ou poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Está vendo? O Espírito. Versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele estava sendo guiado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Irmão amado, Jesus precisava ser conduzido pelo Espírito Santo. Precisava, porque é assim que Deus queria que fosse na vida dele. É assim que a vida humana tem que ser conduzida e guiada. Jesus não andava no seu poder, na sua sabedoria, na sua inteligência. Ele andava, vivia, caminhava pelo poder, a sabedoria do Espírito, pela condução do Espírito Santo de Deus, em tudo. É assim que fala Lucas, claramente. Irmãos amados, e é isso que nós temos que aprendermos hoje. A vida cristã é uma vida no Espírito. É em Cristo, mas no Espírito. É através do Espírito que nós vivemos a vida cristã. Mas como o Espírito é uma pessoa, a vida divina que mora em nós, irmãos, não é uma força simplesmente. Não é uma força impessoal, não é um poder impessoal. Não é uma energia impessoal que você pode usar à vontade. Às vezes nós temos a ideia de que a vida divina, os recursos divinos são recursos que Ele nos dá para nós usarmos à vontade. E não é assim que funciona. É uma pessoa que você tem que aprender a reconhecer, a quem você tem que aprender a seguir, uma pessoa a quem você tem que sujeitar sua vida. E na medida que você sujeita sua vida a essa pessoa divina, a vida divina flui na sua vida. A glória da vida divina flui na sua vida. Esse é o grande segredo. Quando nós somos guiados pelo Espírito, e o Espírito reproduz em nós a vida de Cristo. Mas você sabe fazer isso? Sabe escutar aquele silbo? Sabe escutar a pomba? Sabe ser governado por uma pomba? É isso que nós precisamos aprender. Mas graças a Deus, nós não somos deixados sozinhos nesse aprendizado. O mesmo Espírito vai nos ensinar a sermos governados e guiados por eles para sermos cheios do Espírito Santo. Na medida que nós somos cheios do Espírito, somos cheios de Cristo. Porque Ele nos vai introduzindo de glória em glória na vida gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, amanhã, se Deus permitir, vamos falarmos como o Espírito nos ensina e como nós aprendemos e caminhamos no Espírito. De que maneira o Espírito trabalha em nós. Como reconhecemos o trabalho do Espírito e nós colaboramos com o Espírito que trabalha em nós. Mas lembre, o fundamento da obra que o trabalho que o Espírito faz em nós, é aquilo que Ele fez primeiro no Senhor Jesus Cristo. Então, o óleo que nós recebemos, Salmo 133, lembra daquele óleo que desce sobre a cabeça? O mesmo óleo da cabeça é o óleo do corpo todo.
A mesma unção que estava em Cristo agora está em nós. Mas lembre, o óleo primeiro passou pela cabeça. E daí desceu para o corpo. Assim também o óleo primeiro passou por Cristo e de Cristo ele traz todas as riquezas que ele distribui no corpo. Os aromas que o Espírito traz à nossa vida, as riquezas que ele traz, são as riquezas de Cristo. Porque ele estava primeiro na cabeça e agora está em nós que somos seu corpo. É o azeite da santa unção. Amém? Que tem fixo nele todas as riquezas do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, te agradecemos pela Tua palavra. Estamos tão maravilhados em contemplar ao Senhor Jesus. Tão maravilhoso como Ele é. Glorioso como ninguém. Aquele homem perfeito que realmente expressa o Teu pensamento eterno a respeito de todos nós. Quando nós olhamos para Ele, não só vemos aquele homem maravilhoso e perfeito, mas como num espelho, vemos o que nós estamos chamados a sermos também. Vemos o Teu propósito para cada um de nós. Esse homem tão perfeito, tão glorioso, cheio do Espírito Santo, é o que Tu queres de cada um de nós. E queres formar em nós essa imagem dEle. E Tu Espírito tem todos os recursos de Cristo para agora nos comunicar e aplicar a nossa vida. Nos ensina, Pai, a sermos governados pela pomba maravilhosa que habita nos nossos corações. Que nós aprendamos a sermos sensíveis, como foi Cristo ao Espírito, a nos rendermos ao Espírito, a aprendermos dele tudo, a sermos conduzidos, a nos levar em conta o Espírito em todas as situações da nossa vida. Reconhecer que nossa carne não sabe nada, que nós não temos recursos em nós mesmos, que não temos nem o poder, nem a sabedoria, nem a inteligência, nem a capacidade de vivermos a vida de Cristo, que o único que pode fazer conosco que a vida de Cristo seja a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Porque a vida de Cristo está nele e é nos comunicada através dele, e é no seu governo, na sua condução, na sua direção, na sua unção sobre nossas vidas, que nós temos a vida gloriosa de Cristo conosco. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos pelo bendito Espírito, porque Tu tens nos dado o mais precioso que Tu tens, Pai, junto com o Filho, o Teu Espírito, onde o mais profundo da Tua vida é nos comunicado. Obrigado, Pai, porque tudo que nós temos hoje, o temos pelo Espírito que nos comunica as riquezas maravilhosas de Cristo, Teu Filho amado. No nome de Jesus. Amém.